Determinantes. Amigos da matemática, eu me chamo Silvio Romero e estou aqui para trazer mais um assunto, desta vez determinante, assunto do ensino médio. Você está preparado? Então vem comigo. O determinante é um número associado a uma matriz quadrada. Esse número é encontrado fazendo-se determinadas operações com os elementos que compõem a matriz. Indicamos o determinante de uma matriz A por det de A. Podemos ainda representar o determinante por duas barras entre os elementos dessa matriz. Determinantes. Bem, o que vem a ser um determinante? Esse determinante a gente vai encontrar, é um número real. A gente vai encontrar esse número fazendo algumas operações envolvendo os elementos da matriz. Eu digo sempre que a gente tem que envolver todos os elementos dessa matriz através de operações matemáticas. E vai encontrar um número. Esse número é chamado de determinante. Observação importante: para que exista determinante, obrigatoriamente as matrizes têm que serem quadradas. Podem ser de ordem 1, podem ser de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4 e assim por diante. Nesta aula abordaremos apenas as matrizes de ordem 1 e de ordem 2. Então, as matrizes elas podem apresentar seus elementos entre parênteses, colchetes ou barras duplas. Já com o determinante, os números são representados apenas entre duas barras verticais, uma de cada lado. Então iremos começar falando sobre o determinante de matriz de ordem 1. Eu costumo falar que o determinante de uma matriz de ordem 1 é uma coisa mais simples que pode acontecer. Afinal de contas, a matriz de ordem 1 só tem um elemento, e o determinante vai ser esse próprio elemento. Então veja aqui, ó. Nós temos a matriz A, onde o elemento da matriz A é o número 3. Vamos representar o determinante de A, que a gente chama também de det de A. Esse determinante vai ser encontrado apenas pelo número 3. Então, se a matriz A é formada por um único elemento, então seu determinante é aquele elemento, tá certo? Aqui é o exemplo. Então, se nós tivermos outra matriz, eu quero encontrar, digamos aqui, uma matriz qualquer, onde nessa matriz o elemento é menos raiz quadrada de 3, por exemplo. Então, se eu quiser calcular o seu determinante, o determinante dessa matriz, vou chamar de det de A, vai ser igual a nada mais nada menos do que menos a raiz quadrada de 3. Então, determinante, a única diferença que nós vamos ter em relação à matriz, que a matriz ela pode ser escrita com colchete, como está aqui, parênteses ou duas barras verticais. Quando a gente encontra apenas duas barras verticais, uma de cada lado, apenas assim. O que é isso? Eu quero calcular o determinante dessa matriz, do número 4. O determinante a gente vai representar como sendo apenas o número interior. A palavra determinante pode ser substituída por essas duas barras verticais, uma de cada lado do número. Ok? Então esse é um exemplo de uma matriz de ordem 1. No caso da matriz de ordem 2, nós temos que lembrar algo que nós já estudamos lá no conteúdo de matriz. Caso você ainda tenha dúvidas sobre esse conteúdo que eu vou dizer agora, que é o que a gente chama de matriz quadrada, dá uma olhadinha nos vídeos que falam de matrizes, que você vai encontrar onde esse vídeo vai falar exatamente de matriz quadrada. No que eu estou me referindo? Que toda matriz quadrada tem o que a gente chama de diagonais. Uma que é chamada de diagonal principal e a outra que é chamada de diagonal secundária. No caso dessa matriz A, a diagonal principal é essa daqui, formada pelos números 3 e menos 4, enquanto que a diagonal secundária já seria essa daqui, formada pelos números 2 e 1. Então, diagonal principal e diagonal secundária. Por que isso? Porque para calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, nós vamos ter que fazer algumas operações. São duas operações que iremos fazer: multiplicar e subtrair. Então, você vai multiplicar quem e vai subtrair quem? Da seguinte maneira: para calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, seguimos os passos. O primeiro passo é pegar os elementos da diagonal principal
e multiplicar. Você vai fazer a multiplicação entre eles. 3 vezes menos 4, que dá menos 12. Está aqui o resultado. Vamos agora guardar esse resultado. Esse aqui, por enquanto, não vamos fazer nada com ele, vamos só guardar. A segunda parte já vamos fazer outra multiplicação, só que dessa vez com os elementos da diagonal secundária. Então você vai fazer isso, ó, vai multiplicar esse com esse. 2 vezes 1. 2 vezes 1, por sua vez, é 2. E agora, o que é que eu vou fazer para calcular o determinante? Eu tenho dois números, esse número e esse. Então, o determinante dessa matriz A, vamos chamar de det de A, vai ser nada mais, nada menos do que o resultado da matriz do produto dos elementos da diagonal principal, que no caso aqui é menos 12, menos o resultado do produto da diagonal secundária, que nesse caso foi 2. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então nós vamos ter que o determinante da matriz A vai ser igual a menos 14. Então, toda vez que você quiser achar o determinante de uma matriz, você vai proceder dessa forma. Você vai conservar, você vai proceder assim. Você vai multiplicar os elementos da diagonal principal, vai multiplicar os elementos da diagonal secundária. Então, depois disso, você vai, vamos chamar isso aqui de A, primeiro passo, e aqui de B, o segundo passo. Então, o determinante vai ser nada mais, nada menos do que o determinante de qualquer matriz vai ser A menos B. O passo A menos o passo B. Que passo A que eu estou me referindo? O A é o produto da diagonal principal e o B é o produto dos elementos da diagonal secundária. Ok? Vamos ver alguns exemplos. Então vejamos aqui esse exemplo. Na questão de número 1 diz assim: dadas as matrizes A e B, o determinante da matriz A vezes B é. Então vejam bem, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente vai ter que multiplicar as duas matrizes para depois tirar o determinante. Mas eu já vou adiantar para vocês o seguinte: existe uma propriedade dos determinantes, que diz o seguinte, que o determinante da matriz A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Então, ao invés de calcularmos o produto das matrizes, que vai dar um certo trabalho, dá para fazer, mas vai dar um trabalhinho, a gente vai ter que lembrar de matriz. Ao invés de fazer o produto para depois tirar o determinante, vamos tirar o determinante das duas matrizes e depois multiplicar, que é a mesma coisa, ok? Então vamos começar pela matriz A. A matriz A, os elementos são 1, 3, 2 e 4. Calculando o determinante, nós vamos ter que a diagonal principal vai ser 1 vezes 4, que é igual a 4. Diagonal secundária, por sua vez, vai ser 2 vezes 3, que por sua vez vai ser igual a 6. Logo, o determinante da matriz A vai ser igual. Cuidado para não colocar o número que está em cima primeiro. Sempre que vai ser o primeiro resultado é o resultado da diagonal principal, que é o que nós temos aqui de verde. Então é 4 menos 6. Lembra que eu chamei lá na explicação que esse é meu ponto A sempre e esse é meu ponto B sempre. Vai ser sempre A menos B, o resultado da diagonal principal menos o resultado da diagonal secundária. Logo aqui, então, eu vou encontrar aqui o determinante de A vai ser igual a 4 menos 6, que é menos 2. Vamos guardar esse resultado por enquanto e vamos calcular agora o determinante da matriz B. A matriz B, nós vamos fazer, os elementos da matriz B estão aqui. É menos 1, 2, 3 e 1. Mais uma vez,
vamos multiplicar os elementos da diagonal principal, que por sua vez são esses dois números. Quanto é que vai dar isso aqui? Menos 1 vezes 1 dá menos 1. E multiplicar os elementos da diagonal secundária, que são esses dois, que nesse caso vai ser 3 vezes 2, 6. Então, o determinante de B vai ser igual a menos 1, sempre o primeiro é esse, menos o segundo, que é esse aqui da diagonal secundária. Então, menos 1, menos 6. Logo, eu tenho que o determinante de B é igual a menos 7. Soma, conserva o sinal. Sinais iguais. Agora vamos fazer o produto, que ele pediu o determinante de A vezes B. Então, o determinante de A vezes B, por sua vez, vai ser o determinante da matriz A, que é menos 2, vezes o determinante da matriz B, que é menos 7. Na multiplicação, sinais iguais, fica positivo. Menos com menos dá mais. 7 vezes 4, 14. E aqui nós temos, então, a resposta na letra E, o produto ou o determinante do produto entre as matrizes. É simples? É assim. Vejamos um segundo exemplo, onde no segundo exemplo ele diz assim: se o determinante da matriz A, nós temos aqui a matriz A na questão. Então, se o determinante dessa matriz, que é essa daqui, é igual a 6, ele está afirmando isso, tá? Então, qual é o valor de x? Que x é que eu estou procurando? Esse aqui, ó, que está aqui dentro da matriz. Então, a gente vai descobrir o valor dele aqui, fazendo como se fosse uma equação. Calculando o determinante da matriz A, nós vamos ter o seguinte: determinante de A, o produto dos elementos, diagonal principal, x vezes 5. X vezes 5, 5x. Já vou botar aqui menos, por quê? Porque menos, porque é o resultado da principal menos a secundária. Então, a secundária agora vai ser essa. 2 vezes 2. 2 vezes 2, por sua vez, é 4. A questão afirma que isso é igual a 6. O determinante é 6. Está afirmando a questão. Então, vamos resolver essa equaçãozinha aqui, tá? Nós temos uma equação do primeiro grau com uma variável. Respondendo, esse 4 é negativo, passa positivo. Então, nós vamos ter que 5x vai ser igual a 6 mais 4. 5x vai ser igual a 10. Uma pergunta: que número que multiplicado por 5 dá 10? Só pensar, é 2. Mas para fazer a continha é só fazer a operação inversa, que no caso da multiplicação é a divisão. Então, x vai ser igual a 10. X é igual a 10 dividido por 5. Ou seja, 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, o valor de x é 2, que encontra-se na letra B. Esses são dois exemplos que podemos utilizar para entender bem como calcular o determinante de matriz de ordem 2. Lembrando que é só multiplicar os elementos da diagonal principal, multiplicar os elementos da diagonal secundária e subtrair a principal menos a secundária. Só para reforçar, ok? E então, esse vídeo foi útil para ti? Compartilha com teus amigos. Se inscreve no canal. E, se possível, deixa o teu comentário. No mais, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.